Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa noite. Começando mais um programa Raízes da Umbanda, aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Meu nome é Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e do Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador desse programa, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 22 às 23 horas, e também às quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Antes de nós estarmos começando aí o nosso programa, eu gostaria de fazer uma oração, elevando sempre os pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho nesse momento, que nos envolva com a força dos vossos mistérios, nos dando a proteção, a sustentação e a inspiração para estarmos realizando mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bom, irmãos, hoje nós vamos abordar um tema que foi abordado já há algum tempinho atrás, e porém veio aí no decorrer da semana algumas interações de irmãos e irmãs aí pedindo para que fosse falado, algo mais do que foi dito no programa anterior sobre as senhoras pombagiras. Então nós já fizemos um programa com um tema aí específico de pombagira, mas pelo que a gente interagiu durante a semana aí, tiveram algumas dúvidas, algumas coisas que não foi dita em função do tempo, e que eu anotei e que eu venho trazer para esse programa. Antes de mais nada, antes de começar, na realidade, esse tema, eu gostaria de deixar à disposição a todos os irmãos e irmãs os nossos canais de comunicação. Se você está ouvindo o programa pela primeira vez, nós temos no Facebook duas páginas. Uma é referente ao nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e temos também a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Se você ainda não curtiu, não visitou essa página, eu peço para que curta, para que ajude aí a divulgar aí o nosso trabalho. Uma outra forma de comunicação que nós temos é o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, que as perguntas elas podem ser enviadas, os comentários podem ser enviados para esse e-mail. E temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Então, se você deseja aí, me adicionar no Skype para enviar a sua pergunta, fique à vontade, nós estamos conectados pelo Skype, no Skype, e é só mandar o convite que eu aceito aqui, tá certo? E também quero deixar à disposição o meu perfil pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar aí uma amizade virtual, para que a gente possa interagir aí, até mesmo fora do horário do programa, sobre a nossa religião, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição naquilo que for possível aí, nós estarmos ajudando. Então, me manda um convite, Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final, que eu também estou com o Facebook aberto. Chegando aqui a sua solicitação, eu já dou um aceite
para iniciarmos a nossa amizade, tá certo? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, falando aí sobre as senhoras pombagiras. E para iniciar esse tema, eu acredito, né, ser indispensável nós falarmos aí um pouquinho primeiro sobre o termo pombagira, né? O que quer dizer efetivamente esse termo? Porque essa foi uma das perguntas que me passaram, né? O porquê dessa nomenclatura pombogira, o que tem a ver essa nomenclatura. Então, para que a gente possa entender, né, o porquê dessa nomenclatura, é necessário aí nós estarmos regredindo um pouquinho aí na história e entrar nas culturas africanas que chegaram ao Brasil no período da escravidão. As expressões pombagira, pombogira, bombogira, elas são deformações de uma palavra banto que se pronuncia Enipambo Nigila. Então, só para a gente deixar claro, se escreve N-P-A-M-B-U, outra palavra, N-J-I-L-A. Então, é Nipambo Nigila. Então, essa palavra é de origem banto, né? E existe uma outra forma também de escrita, que é Pambo Nigila. É a mesma coisa do que eu soletrei, porém não tem o N inicial. Então é só Pambo Nigila. E a divindade banto, que é cultuada no candomblé da nação Angola, que quer dizer Senhor dos caminhos ou das encruzilhadas. Entre os homens e os inquices. Quero fazer uma observação que essa divindade banto, ela possui as mesmas características da divindade iorubá de nome Exu, o Exu Orixá, né? A expressão Nipambo ou Emipambo no dialeto Kikongo significa encruzilhadas. Já a expressão Nigila significa caminhos. Desse modo, podemos entender aí que o significado da expressão Pambo Nigila é aquele que conhece o caminho. Eu observo que essa divindade ela é tida na cultura banto como masculino, assim como o Exu para os iorubás. Um termo também utilizado em alguns terreiros para se referir às senhoras pombagiras é o termo lebara. É possível identificar essa expressão em alguns pontos cantados, e essa expressão lebara também ela é uma deformação do nome de uma divindade africana chamado Eligbara, pela qual também é conhecido como Exu. Ainda, a origem da expressão pode ter ligação com a divindade Vodun, Legba, que possui as mesmas atribuições que o Exu para os iorubás. Assim, utilizando os conceitos e definições que eu mencionei ainda há pouco, nós podemos dizer que a expressão pombagira significa senhor ou senhora dos caminhos das encruzilhadas. No Brasil, em específico na Umbanda, o termo pombagira ele passou a ser utilizado para designar a entidade feminina que possui equivalência com o trabalho de Exu, como todos nós sabemos. Por essa razão, é comum ouvir a expressão Exu mulher, né? Que pombagira é Exu mulher. Mas que, ao meu entender, nós não devemos dar esse nome porque Exu e pombagira trabalham sim na mesma gira, na mesma vibração. Entretanto, as evocações que são feitas para determinados assuntos são diferenciados. Ora você evoca pombagira, ora você evoca Exu. Então, as forças elas são diferenciadas, eles podem estar trabalhando juntos, entretanto,
os mistérios são diferentes. Eu entendo falar também que seria muito interessante e importante para todos nós se, quando pensássemos em Pombagira, pensássemos no arquétipo mulher, porque além dela ser pura expressão aí do feminino, ela também atua e ativa a pura essência do feminino, seja nos homens como também nas mulheres. Falando sobre o arquétipo da mulher um pouquinho mais, que é fundamental em todas as religiões, o sentido mulher refere-se ao princípio feminino que está ligado à sensibilidade, à criatividade, à lua, ao ciclo, à capacidade de viver o tempo com um ritmo diferente, de receber, de acolher, de enfeitar, de proteger, de lutar pelo bem amado e a capacidade de se transformar em onça e logo após em mãe. Esse princípio ainda estimula nos seres humanos o lado espiritual e a busca pelo encontro do sentido religioso. Fato constatado aí quando nós percebemos a quantidade de mulheres nas instituições religiosas. Além disso, não podemos aí deixar de refletir, irmãos, sobre o contexto de liberdade, de comunidade e de força de expressão que os espaços religiosos permitem. Nesse sentido, uma escritora chamada Nancy Cardoso Pereira, ela tem um livro chamado Malditas, Gozosas e Devotas, Mulher e Religião, de 1996. Quem tiver interesse de ler, ela afirma que é no campo das expressões religiosas que as mulheres encontram espaços para a resistência e a sobrevivência. Com essa linha de raciocínio, nós conseguiremos afirmar o quanto as pombagiras elas são importantes e fundamentais para nós e para a própria estrutura da Umbanda. Elas mexem com as nossas emoções, elas geram em nós todos esses princípios femininos e ainda quebram o paradigma patriarcal instituído em nossa sociedade por alguns povos e religiões milenares, como por exemplo o judaísmo e o catolicismo. O medo, o desconforto, a maledicência sobre as pombagiras deve ser pelo fato de elas atuarem nas partes ocultas e nas questões oprimidas da mulher. Por exemplo, temos o desejo que ainda é um grande tabu para a maioria das pessoas, principalmente para os homens e para os mais tradicionalistas. Para muitos, ter desejo é proibido, e o fato é que as pombagiras moram na casa dos desejos e, assim, entendam o desejo como tudo aquilo que realmente nós desejamos. Elas estão ligadas ao belo, ao que seduz e àquela que se apaixona, ao mesmo tempo remete ao que se deve ser evitado. A própria figura da pombagira, assume toda a sensualidade subversiva e agressiva da sexualidade feminina, em contraste com a idade do feminino passivo e submisso, tão enfatizado por algumas tradições. Fato refletido aí nas suas imagens, onde na maioria das vezes elas são representadas por mulheres seminuas, enquanto as imagens das santas católicas, elas estão sempre bem cobertas, né, vestidas, e com um semblante bem amenizador. É referência na abertura de caminhos, da renovação, da vida e da liberdade. Então, para estas situações, a pombagira ela pode ser evocada. Por isso que eu disse anteriormente que são diferentes formas, né, diferentes porquês de se evocar ora pombagira, ora Exu. Né? Então, se você entende aí que Exu é uma entidade onde o seu maior campo de atuação é a parte de trazer para si, para descarregar a pessoa, né, pelo fato dele usar a cor preta, né, ele é uma entidade absorvedora. Já a pombagira, ela tem essa capacidade, ela tem esse conhecimento de fazer a renovação
e trazer a liberdade para a vida daquele consulente. E nessa condição de libertina, ou de quem é livre para ir e vir, ela fala o que pensa e o que quer, ela se comanda. A força de Pombagira, ela é estimulante, ela é alegre, Pombagira nos traz, né, a ideia da beleza, do poder e do movimento, o qual alimenta aí muitas vezes o seu cavalo e os seus adoradores. As condições sociais para elas não são importantes. Elas manifestam-se em mulheres fora dos padrões de beleza ditados pela sociedade e ainda assim exercem sobre os homens um estimulante fascínio e sobre as mulheres a autoestima. Elas manifestam-se nos terreiros e rompem com quaisquer diferenças, justamente porque são pombagiras, conhecedoras desses mistérios. A pombagira, irmãos, ela está relacionada a tudo que é feminino. Ela adora joias, perfumes, batom, ouro, rosas, principalmente as vermelhas, por ser a cor da paixão, do calor e do fogo. Ela gosta também de cigarrilhas e champanhe, porque traz estímulo e alegria. Bem, irmãos, acho que por hoje eu passei aí até umas sugestões de oferendas a pombagiras, né? E eu creio que com isso eu cumpri aí com o meu objetivo de hoje, de atender aí as situações aí dos irmãos que estavam com dúvida, né? Em função aí do tempo, a gente não pode se estender muito, mas enfim, eu creio que se nós juntarmos aí os dois programas, tem material aí de sobra para nós estarmos aí estudando efetivamente aí sobre as pombagiras, tá certo? Lembrando que os programas anteriores do Raízes da Umbanda, a nossa parte técnica da Rádio Toques de Aruanda, ela disponibiliza no YouTube semanalmente, né, os programas anteriores. Então, se você perdeu algum, se você quiser ver, não ouviu o primeiro programa sobre pombagiras, ele já está salvo lá no YouTube. É só você digitar Marco Facas Raízes da Umbanda e o nome do programa, do título do programa, que é Pombagiras, que possivelmente você vai estar encontrando esse programa antigo, tá certo? Bom, vamos estar respondendo aí as perguntas que já estão chegando. Antes de estar respondendo, eu gostaria de, para quem está chegando agora, de deixar novamente os nossos canais de comunicação disponíveis aí para envio de comentários, para envio de perguntas. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Toques de Aruanda, 20 horas e 18 minutos. Então nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Então, se você ainda não visitou as nossas páginas, está chegando pela primeira vez aqui na rádio, no programa, dê uma visitada nas páginas, curta nossas páginas, ajude aí a ampliar aí o nosso trabalho, a nossa amada religião Umbanda. Eu quero deixar também disponível o nosso e-mail, que é o @live.com, e temos também o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Então, se você quiser mandar aí a sua pergunta pelo Skype, nós também estamos conectados. Se você busca aí uma amizade virtual comigo, para nós interagirmos, mesmo fora do horário do programa, sinta-se à vontade aí de estar mandando o seu convite. E tenho também a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciarmos aí uma amizade, para nós interagirmos, tirarmos dúvida, até mesmo fora do horário do programa, fique à vontade, manda o seu convite pelo Facebook, Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final, que eu aceito aqui
e inclusive você pode até mandar as suas perguntas pelo inbox, tá certo? Gostaria de deixar alguns recados que na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, que nós iremos entregar senhas, nós teremos, como toda primeira sexta-feira do mês, a nossa gira aos senhores Exu e senhoras Pombagiras. Então, se você não conhece o nosso trabalho, quiser visitar a nossa casa, todos os nossos irmãos de fé, irmãs de fé, estão convidados, as portas abertas, as senhas a partir das 20 horas, e os trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada posteriormente a esse horário. Lembrando que todos os nossos trabalhos eles são caritativos e as consultas elas são individuais, tá certo? Quero também deixar disponível para quem tiver interesse que nós temos o fundamento do jogo de búzios, né? Somente presencial, a leitura é feita na tenda de Pai João. Então, se você busca informações como o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, se você busca algum direcionamento espiritual ou material da sua vida, os búzios são capazes aí de estar respondendo, de estar interagindo com você, consulente, né? Seja você fazendo perguntas específicas ou sem precisar fazer nenhum tipo de pergunta, os búzios falam de uma forma genérica, né? E se houver alguma dúvida, aí sim você pode fazer perguntas específicas sobre aquilo que for falado. Então, se você tiver interesse, você me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, porque o jogo ele é previamente marcado, tanto no horário como também no dia. Então, se você tiver interesse, centrodeumbanda@live.com. Tenho mais dois recados, que no início da segunda quinzena de julho, nós estaremos iniciando na tenda de Pai João dois cursos. Um seria o desenvolvimento mediúnico, onde nós estaremos aí iniciando pessoas que estão adentrando a nossa religião na parte de incorporação, né? Incorporação de todas as linhas de trabalho, incorporações de orixás, tanto em aulas práticas como também teóricas. E neste curso de desenvolvimento mediúnico, nós temos atrelado também um curso de ervas, onde vai ser passado informações tanto de forma prática como também teórica, banhos iniciáticos, ervas que podem ser utilizadas aí no desenvolvimento mediúnico, consagrações de banhos específicos, né? Nós temos aí, pelo menos para o iniciante, 3 tipos de banho, onde você precisa ter aí o conhecimento de como fazer, por exemplo, uma maceração. Existem aí, no mínimo para o iniciante, umas 3 formas de maceração de ervas. Então, é muito importante esse conteúdo também no desenvolvimento mediúnico para preparar o médium, né, para que todos esses fundamentos vão ser passados, vão ser explicados, e como eu disse, tanto na forma teórica como também prática. Então, se você tiver interesse, é só me mandar um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que eu passo maiores informações para vocês. O começo está previsto aí, acho que para a primeira segunda-feira aí do início da segunda quinzena de julho, tá certo? Então, o dia ainda eu não tenho aqui comigo, mas é na primeira segunda-feira, melhor, na primeira quinta-feira, no início da segunda quinzena de julho. E temos também, começando aí também no mesmo período, só que em dia diferente, um curso específico de ervas. E aí sim, é um curso voltado aí para dirigentes de médiuns que já trabalham em consultas, né, onde nós vamos estar falando sobre ervas, sobre consagrações de todos os tipos de banho, defumações, as ervas que podem compor
uma determinada defumação, quais os tipos de defumação que existem, enfim, todos esses temas eles vão ser abordados nesse curso específico de ervas, que ele tem o formato tanto de, o presencial, que vai ser na tenda de Pai João do Caboclo Sete Pedreiras, na Rua Bom Sucesso, número 915, no Tatuapé, como também nós temos aí um centro, um grupo de estudos, né, à distância. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que aí nós passamos maiores informações. Tá certo? Bom, recados dados, deixa eu começar aí a responder as perguntas, senão acaba o programa e a gente não consegue responder a todas. Vamos lá, eu tenho aqui a participação da nossa irmã Ana Cristina Almeida. Estou de novo com minhas dúvidas. A dirigente do centro que frequento disse que a minha mediunidade está mais para o espiritismo. Já fui em mesa branca 3 vezes, mas não me sinto bem, pois tenho um certo receio. Isso é normal? Acho mais fácil incorporar uma entidade do que um irmãozinho. O que eu faço? Bom, minha irmã, agradeço muito aí pelo envio da sua pergunta, agradeço muito aí pela sua audiência, pela sua interação com a gente. E assim, eu entendo o que a sua dirigente comentou, né? E assim, já ouvi isso muitas vezes. Entretanto, a nossa forma de compreender, pelos estudos, pelos esclarecimentos passados pela espiritualidade, né? Nós acreditamos que as linhas de trabalho, né, os espíritos que, principalmente Preto Velho e Caboclo, que trabalham na linha de Umbanda, eles também atuam, né, claro que de uma outra forma, de uma outra faixa vibracional, né, atuam também nos centros kardecistas, né? Então nós sabemos aí de inúmeras situações onde a entidade mesmo relata situações em que ele foi, aquele espírito, né, que estava conversando conosco dentro de um terreiro de Umbanda, era o mesmo que apareceu num centro kardecista, por exemplo. Claro que são fundamentos diferentes, formas de atuação diferentes. Por quê? Porque quando o espírito ele vem num terreiro de Umbanda, ele vem trazendo os conhecimentos dentro da lei de Umbanda, né? E quando ele vai num centro kardecista, ele vai atuar de forma com os fundamentos do centro kardecista. Então, minha irmã, eu entendo assim, claro, eu já ouvi diversas vezes pessoas falando nesse sentido de que a entidade, de que a pessoa não se dá na Umbanda, que tem que ir para o kardecismo, ou o inverso também é verdadeiro, né? Mas assim, nós temos conhecimento, nós temos um entendimento, e nós acreditamos, né, nas espiritualidades que disseram isso, de que assim, acaba sendo o mesmo espírito, né? Claro que com fundamentos diferentes. Então, se você se sente bem na Umbanda, irmã, converse com o pai espiritual da casa, converse novamente com a dirigente, converse com as suas entidades espirituais, né? Se foque também, tenha um conhecimento sobre de como você deve se preparar para um desenvolvimento mediúnico, das ervas que você pode estar se utilizando. O preceito é bastante legal também nessa situação de desenvolvimento mediúnico. Enfim, tem diversas ferramentas que podem lhe ajudar a criar, né, uma empatia, vamos dizer assim, ou tornar assim uma vibração mais forte das suas entidades espirituais no seu desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Se o teu coração está dentro da Umbanda, e se você já é médio de incorporação, irmã, já foi dito isso, né, porque
Se você vai lá no kardecismo, é também para dar uma passagem para uma entidade espiritual. Então você é médio de incorporação. Sendo médio de incorporação, é só uma questão de se adaptar aos fundamentos da Umbanda. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine aí seu caminho. Se ficou alguma dúvida, por favor, vamos interagindo. Você me mandou aqui pelo inbox a sua pergunta, a gente vai interagindo. Se ficou alguma dúvida em relação a essa minha resposta, tá certo? Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos a pergunta, a participação da nossa irmã Lala Santana. Olá, meus respeitos. Lendo o livro de Rubens Saraceni, ele fala sobre oferendas. Só que ele explica que nas oferendas seria para usar linha, mas não entendi. São linhas de costura e como usá-las na oferenda. Ele não explica. Pode falar? Minha irmã, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado aí pelo envio da sua pergunta. E assim, o que nós temos conhecimento é de assim, possível, eu não sei agora qual livro que a irmã está se referindo, mas o que nós temos de conhecimento em oferendas para estar se utilizando são as fitas, né? Que elas têm os seus fundamentos dentro da oferenda. Então, as fitas, claro, com as cores atrelados a cada orixá. Então, se você, por exemplo, vai oferendar a mãe Iemanjá, né? Então você pode envolver as velas, envolvendo as velas com uma fita azul clara ou uma fita branca, né? Juntamente com todos os outros elementos de uma oferenda. Se você, por exemplo, for fazer uma entrega à Mãe Oxum, nós utilizamos na tenda de caridade Pai João a cor azul escura para Oxum, né? Então, nós utilizamos de fitas na bebida, nas flores a serem entregues para a Mãe Oxum. Por quê? Porque através da cor você tem uma potencialização na sua entrega, né? Mediante aquilo que você necessita. É claro que você não vai estar colocando se a entidade não pedir, né? Então, se a entidade pedir, olha, eu preciso que tenham fitas envolvendo as velas, então nós colocamos as fitas nas velas, porque cada oferenda tem um significado, tem um porquê, tem um fundamento, né? Então, agora, com relação à linha, eu não sei te dizer o porquê, né? Essa terminologia utilizada no livro do Pai Rubens. Se você puder me passar o nome do livro, que aí com certeza eu vou atrás e te passo essa informação via Facebook. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta? Lembrando, se você está chegando agora, esse é o programa Raízes da Umbanda. Eu sou o Marco Facas, dirigente da tenda de caridade espiritual Pai João de Aruanda e apresentador deste programa. As perguntas você pode mandar pela página que é Programa Raízes da Umbanda, e também a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Vamos para mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. Deixa eu só atualizar. Boa noite, Marco Facas. Venho me desenvolvendo como médium em uma casa espírita séria. Minha esposa frequentou algumas sessões, tendo sido assistida por uma entidade, a qual lhe disse que ela possuía o dom da mediunidade e que seria recomendável que ela a desenvolvesse. Minha esposa reluta em seguir a corrente do desenvolvimento mediúnico, embora respeite a quem queira seguir. Me disse ter dito a quem a atendeu da sua opção, obtendo como resposta da entidade que o seu caminho seria bastante penoso. Pergunto:
O caminho penoso significa dizer que não há como desenvolver a caridade e os preceitos no qual se fundamenta o Espiritismo, sem que necessariamente se tenha que seguir a linha básica, isto é, incorporar, vestir branco, etc. Creio no livre-arbítrio e eu considero um dos pilares do Espiritismo. E não creio que a opção feita possa se constituir em qualquer forma de atalho ou uma simples punição, por assim dizer, pois Deus não pune, apenas tenta nos fazer reconhecer os erros para que possamos evoluir. Ficaria grato de ouvir a sua opinião. Desde já agradeço, Cícero Romeu. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua pergunta, obrigado pela sua audiência e por me passar aqui, né, é uma pergunta complexa de responder e agradeço aí pela credibilidade que você está me dando. Bom, assim, irmão, opção, né, é exercer aí o direito do livre-arbítrio e ninguém pode ser punido por isso. Eu entendo que você pode pedir para sua esposa ficar tranquilo, né, que para ser umbandista não precisa estar de branco dentro de uma gira, né? Respeito às entidades e aos orixás fazem aí de qualquer ser humano um ente querido, né, pelas entidades superiores. Eu concordo com você quando você diz aí de livre-arbítrio que você não como é que você disse aqui, que você não concorda, né, de uma eventual punição à sua esposa porque ela não quer prestar aí, não quer, na realidade, seguir um desenvolvimento mediúnico, não quer ser uma médium incorporante, enfim, não quer fazer parte de uma corrente vibratória de uma casa espiritual. Nós temos sim o livre-arbítrio, né? E eu entendo assim que nós não temos, não ocorre nenhuma punição. O que pode ocorrer é de, por exemplo, se sua esposa ela é médium, ela precisa cuidar da parte espiritual dela. De que forma? Que pode ser afastado mesmo da linha da corrente mediúnica, mas com certeza ela é uma pessoa muito aberta para pegar cargas, energias negativas, né? Então, possivelmente é necessário, aí precisaria conversar com uma entidade espiritual de um procedimento a ser feito para que essas energias não fiquem incrustadas na parte espiritual dela, entende? Seja um banho de erva, seja um cruzamento com pemba, enfim, eu não quero dizer aqui, eu não quero trazer receita de bolo, mas eu entendo que se a pessoa não quer ou não tem a possibilidade ou não se assimila com aquilo, a coisa não pode ser imposta, né? Na Umbanda nada é imposto, tudo tem um porquê, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Então assim, se a sua esposa não chegou a hora dela para ela adentrar a uma corrente mediúnica, eu não forçaria, né? A sua opinião é a minha também, né? Mas só que eu iria tentar me tratar espiritualmente mesmo afastado da corrente mediúnica, que nem eu disse, através de banho, através com algum cruzamento, de pemba, enfim, apenas se cuidar, né? Para que essas energias negativas não fiquem atuando aí na vida da sua esposa, tá certo, meu irmão? Agradeço aí pelo envio da sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, eu fico aí à sua disposição. Nosso irmão Fábio Verche, lá da Austrália. Marco, na escuta, irmão. O pessoal da Austrália te manda um abraço. Felicidades, irmãos. Tudo de bom e força nos trabalhos. Irmão, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez, pelo abraço. Um grande axé aí para o pessoal da Austrália, para os seus filhos de fé. Que Oxalá ilumine aí sempre o caminho
de vocês todos, tá certo? E obrigado mais uma vez pela audiência. Nossa irmã Denise Benar. Boa noite, Marco. Talvez minha pergunta seja até ingênua, mas ainda me falta muito conhecimento. Minha irmã, conhecimento falta para todos nós, né? O que a gente sempre diz, a gente vive em constante aprendizagem. Cada novo dia é um novo aprendizado que nós temos, né? Eu sou iniciada no Candomblé como EQED e estou me preparando para seguir na Umbanda. A pergunta é, como EQED não tem incorporação, como fico sabendo se tenho comigo Pombagira ou Exu? Nunca consegui essa informação e hoje, com essa mudança do Candomblé para a Umbanda, fico sem saber a quem recorrer. Minha irmã, muito interessante a sua pergunta, agradeço muito aí pela sua audiência e pela interação comigo aqui pelo Facebook. Bom, vamos lá. Não vou falar do Candomblé, né? Porque você já tem aí os seus conhecimentos, você já tem aí a nomenclatura, o cargo EQED, né? A discussão, acho que a ideia não seria conversar nesse sentido. Eu vou trazer para o lado da Umbanda. Porque o que acontece? Você entrando numa casa espiritual de Umbanda, né? Num terreiro de Umbanda, você pode ser uma médium de incorporação ou não, né? Você pode entrar numa corrente mediúnica para ser cambone, para estar ajudando a casa, para estar ajudando a espiritualidade, para estar ajudando os irmãos que trabalham aí na parte de desobsessão, de transporte, enfim, tem diversas situações, caso você não seja uma médium de incorporação, que você pode estar auxiliando numa corrente mediúnica, né, numa casa espiritual. Então, irmã, o que eu sugiro para você, como você está entrando na Umbanda, que você converse com o pai espiritual da casa, né, ou com a mãe espiritual da casa, ou com o próprio dirigente, né, para ser identificado o quê? Que se você é uma médium de incorporação, né, essa é a situação. Se você for uma médium de incorporação, você vai dar passagem não só para a sua pombagira, para o seu Exu, como também para o preto velho, para a sua preta velha, para a cabocla, para o seu caboclo, enfim, para todas as linhas de trabalho que aquela casa atua, né? Então você, eu não sei se vai ter se vai ter algum batismo na casa que você vai entrar, se vai ter alguma preparação, se vai ter alguma macia, enfim. O importante é que quando você for adentrar essa casa de Umbanda, você converse com o dirigente, com o pai espiritual, passe as informações que você veio do Candomblé, que você é EQED, né, e que você quer saber se você é médium de incorporação, né? É por aí que você tem que começar. Vindo essa resposta, se você é médium de incorporação, aí você vai seguir a doutrina daquela casa espiritual, fazendo os preceitos, fazendo os fundamentos que o dirigente lhe pedir. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pelo envio da sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, me manda aqui os seus comentários que nós vamos estar interagindo, tá certo? Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos uma pergunta, a participação da nossa irmã Ana Sheila Lira. Boa noite, tenho uma dúvida. Qual banho devo tomar quando tem gira fechada de Exus e Pombagiras? Obrigada e axé. Bom, minha irmã, aí varia muito de casa para casa, né? Não tem aí uma receita de bolo, né? Mas, assim, as ervas que nós utilizamos na tenda de Pai João são ervas específicas para serem
utilizadas nas giras de desenvolvimento de Exu e Pombagira. Então, assim, não dá para eu passar aqui essas ervas, porque vai variar muito de casa para casa e, de repente, eu posso até vir a atrapalhar o trabalho de um irmão dirigente, né, de uma casa espiritual, fazendo aí um banho que, de repente, vá contra, né, vai contra aí os fundamentos da casa. Agora, se você não tiver nenhuma casa, minha irmã, aí você me manda aí os seus comentários inbox pra gente, que aí a gente conversa referente a essas ervas, tá certo? Agradeço muito aí pela sua pergunta e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Denise Benar, agradecendo, muito obrigada. Ô, minha irmã, eu que agradeço aí pela audiência e se ficou alguma dúvida, por favor, mande os seus comentários aí que a gente vai esclarecendo aí da maneira que der, tá certo? Vamos para mais uma pergunta. 20 horas e 45 minutos, lembrando que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Toques de Aruanda com o programa Raízes da Umbanda. Se você ainda não mandou a sua pergunta, nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra é a página da nossa casa espiritual, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Vamos para mais uma pergunta do nosso irmão Plínio Tavares. Boa noite, Marco Facas. Escuto o programa pela primeira vez e gostaria de um esclarecimento. Tenho passado por muitos centros de Umbanda buscando meu desenvolvimento e percebo que em muitos deles estão misturando a Umbanda com o Candomblé e eu não acho correto. Como explicar tal fato? Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado aí por sintonizar aí o nosso programa pela primeira vez aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Para você que chegou hoje, nós temos também uma edição do programa às terças-feiras das 10 às 11 da noite, tá certo? Então, assim, respondendo a sua pergunta, irmão, dentro da nossa Umbanda, nós temos diversas vertentes, né? Onde, dentre essas vertentes, estão vertentes que atuam com fundamentos da Umbanda e também do Candomblé, onde nós podemos, por exemplo, uma delas chamada Umbandomblé. Inclusive eu comentei ontem isso no programa, acho que de uma pergunta de uma irmã, se eu não me engano. Então, nós temos a vertente de Umbandomblé, onde o dirigente, por algum motivo, ele iniciou o seu caminhar dentro do culto de nação, dentro do Candomblé, e por algum motivo ele passou a tocar Umbanda também, né? Entretanto, o que acontece? Existem situações no Candomblé que aquele que foi iniciado, né, não pode simplesmente virar as costas, simplesmente largar. Ele traz consigo alguns fundamentos que se aplicam no terreiro de Umbanda dele. Então, por exemplo, num determinado terreiro, né, vamos falar de Umbandomblé, onde para um filho de fé adentrar esse terreiro, necessariamente ele tem que passar pelo fundamento do recolhimento, né, de fazer se não tiver que fazer a raspagem, mas pelo menos se recolher, ficar X dias. Outros terreiros, né, necessariamente pedem a raspagem, né, fazem a raspagem nesse filho de fé, enfim. Então, assim, irmão, nos terreiros que você tem ido, que você fala que são muitos, você somente encontrou uma vertente, né? Apesar de você ter rodado por muitos, conforme você mesmo falou. Então,
Irmão, se isso não lhe agrada, se não toca o seu coração, eu lhe sugiro, né, que você procure um terreiro de Umbanda que não tenha os fundamentos do Candomblé, né, que você converse com o dirigente da casa antes mesmo de ir para uma gira, enfim. Se te incomoda isso, né? Eu acho que nós temos que nós temos que estar em local que alegra o nosso coração, né? Então, se você tem qualquer restrição quanto a isso, irmão, a melhor situação, a melhor forma é de você conversar, né? É de você conversar com o dirigente e falar: olha, eu estou em busca disso, disso. A sua casa tem fundamentos do Candomblé, a sua casa tem raspagem? Não, tem. Então muito obrigado, porque não é isso que eu estou procurando. Ou, tá, então eu vou conhecer porque é isso que eu estou procurando, enfim. Mas são fundamentos que, assim, a gente sabe que tem, que não dá para simplesmente virar as costas, ok? E, enfim, é isso. Agradeço aí pela sua pergunta, agradeço aí pela sua audiência, e se ficou alguma dúvida com relação a essa resposta, a gente vai interagindo aqui pelo Facebook, tá certo? Agradeço pela pergunta, meu irmão, que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos uma pergunta do nosso irmão Rogério Andrade. Irmão, boa noite. Um espírito pode atuar em mais de uma linha? Por exemplo, na linha de caboclo e na linha de baianos. Sei que não podemos reparar, mas vejo que muitos irmãos têm o mesmo arquétipos em linhas diferentes. Obrigado. Bom, irmão, se eu entendi bem a sua pergunta aqui, em mais de uma linha. Olha, um espírito, né? Um espírito, efetivamente, esse espírito, ele pertence a uma determinada linha de trabalho, né? E também a uma determinada falange. Nós não entendemos que um espírito que, ora, venha numa gira de Umbanda, se apresente como caboclo, por exemplo, e posteriormente, numa gira de baiano, esse mesmo espírito, né, se apresente como um baiano, nós entendemos que não há essa possibilidade. Por quê? Explico. Um espírito, ele tem aí, através do seu merecimento, a possibilidade de ingressar numa determinada linha de trabalho, atrelado ao quê? A sua evolução espiritual. Então, se você tem um espírito que teve a oportunidade de ir para a linha de trabalho de caboclos, onde que a linha de caboclos ela é mais, abre aspas, superior à linha de baianos, isso de uma forma evolutiva espiritualmente falando, esse espírito não tem o porquê de ir para uma outra linha de trabalho para fazer, para vir nos terreiros de Umbanda, enfim, para fazer o seu trabalho. Isso não pode e não deve acontecer, né? Então, meu irmão, se foi essa o intuito da sua pergunta, eu entendo que não é possível isso acontecer, tá certo? Se ficou alguma dúvida, a gente vai interagindo aqui pelo Skype, por onde você me mandou a pergunta. Se ficou alguma dúvida, você me manda aqui os seus comentários, que nós vamos estar interagindo, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Bom, 20 horas e 53 minutos, acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. Deixa eu só ver aqui no e-mail, que chegou um e-mail aqui. Boa noite, Marco Facas. Frequentemente me vêm lembranças e conhecimentos pertencentes à Umbanda e ao Candomblé, imagens de como devem ser feitas entregas e coisas afins.
Isto pode ser conhecimento que adquiri em vidas passadas? Bom, minha irmã, agradeço aí pelo envio da sua pergunta. Quando você fala frequentemente me vem lembranças e conhecimentos pertencentes à Umbanda, de como devem ser feitas entregas e coisas afins. Isso pode ser conhecimentos que adquiri em vidas passadas. Olha, irmã, eu entendo assim. Se você tiver... é complicado a gente dizer ou que sim ou que não, mas eu vou te responder dessa maneira. Se isso vier através de sonhos, se isso vem na sua cabeça do nada, enfim, eu te aconselho a que você converse sempre com uma entidade espiritual sobre aquilo que você lembrou, que você sonhou, que veio na sua cabeça. Por quê? Porque somente eles podem dar um diagnóstico, pode falar com extrema certeza o que está acontecendo contigo, entende? Então, assim, se você precisa fazer uma oferenda, se você precisa para alguma entidade, enfim. Então, conversa com o pai espiritual da casa, com o dirigente da casa, explica essa situação, porque muitas das vezes pode ser questões do nosso subconsciente, pode ser questões do nosso consciente mesmo, né, de achar que nós vimos aí alguma coisa referente a uma entrega e achar que é só repetir a mesma coisa porque não tem fundamento, enfim. Então, conversa com uma entidade espiritual ou com um dirigente, caso a caso, né? Porque não faz as coisas da tua cabeça, não faz as coisas que vêm nos sonhos, pede sempre uma opinião para uma entidade espiritual, tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Bom, 20 horas e 56 minutos, eu quero dizer que todas as perguntas que não foram respondidas no programa de hoje, infelizmente por causa do tempo, serão respondidas aí na terça-feira que vem, tá certo? Antes de eu fazer uma oração, eu gostaria de relembrá-los que na próxima sexta-feira nós teremos giras dos senhores Exu e senhoras Pombagiras na tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, né? Nós estamos localizados aí na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé. Então nós estaremos entregando as senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam aí pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada posteriormente a esse horário. Quero também deixar disponível aos irmãos e às irmãs que queiram conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá Juntó, quiser um direcionamento espiritual e material da sua vida através do oráculo, dos búzios, né? Nós temos o fundamento de jogo de búzios presencialmente apenas, que é feito na tenda de caridade Pai João. Me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, né? Porque o nosso jogo ele é marcado previamente tanto no seu horário como também no dia. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com que nós vamos interagir. Quero também deixar à disposição dos nossos 2 cursos que irão começar agora no início da segunda quinzena de julho, que um é o desenvolvimento mediúnico, onde nós estaremos fazendo a parte teórica e prática de incorporações de todas as linhas de trabalho e de todos os orixás, juntamente com o fundamento de ervas, né? Se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com. E teremos também um curso específico de ervas, né? Diferenciação de ervas secas, ervas frescas, consagração de banhos, ervas específicas de determinados orixás, tipos de maceração, enfim, um curso bem completo de ervas que nós temos na versão tanto presencial, que é na Rua Bom Sucesso, 915, no Tatuapé, como também à distância. Se tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, tá certo? Quero elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho,
e agradecer mais uma vez aos pais e mães, a todas as linhas de trabalho, pela proteção, pela sustentação e pela inspiração que nos concederam para a realização de mais um programa esta noite. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães, a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. Agradeço vocês, irmãos e irmãs que acompanharam aí o nosso programa, agradeço pelo envio das perguntas e espero vocês aí, quem não for na gira na sexta-feira, eu espero vocês no próximo programa Raízes da Umbanda, que será na terça-feira, a partir das 22 horas aqui na Rádio Toques de Aruanda, tá certo? Muito obrigado, que Oxalá ilumine a todos e boa semana. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.